Incursão dos Homens-Lagarto. Existe um lago no centro da Floresta Jura, chamado Shizu. Um pântano circunda o lago e é controlado pelos Homens-Lagarto. Inúmeras cavernas cercam suas terras, formando um labirinto natural que impede qualquer invasão. Protegidos assim pela própria terra, os Homens-Lagarto pacificamente governavam o lago. No entanto, um dia, notícias preocupantes chegaram até eles. O exército orc está avançando para o lago. O chefe, ao ouvir essas notícias, rapidamente deu ordens. Preparem-se para a batalha. Vamos esmagá-los. O chefe está cheio de confiança. Se eles estivessem lutando nas planícies, poderia ter sido diferente, especialmente considerando que os Homens-Lagarto estão em menor número, mas esta batalha será em seus termos. Se montarem armadilhas e procederem com cuidado, certamente vencerão. Ao enviar alguns para se preparar para a batalha, ele também enviou uma equipe de reconhecimento para investigar os orcs. Saber o tamanho do inimigo é uma obrigação. Além de se tornar o líder, sua inteligência aumentou. Os carnívoros homens-lagarto são classificados individualmente como um monstro classe C+. Os guerreiros podem alcançar a classe B-, e alguns indivíduos especiais entre eles podem até alcançar a classe B. O número total de suas tropas chega a 10.000, chamando as armas, metade de sua população. No entanto, mesmo assim, suas habilidades são classificadas como de alto nível. Se eles cooperarem adequadamente e lutarem como uma única unidade, eles podem facilmente rivalizar com o exército de um pequeno país humano. Assim, esta batalha parece totalmente vantajosa para eles. Não há como perdermos, assim pensou seu chefe. No entanto, seu coração ainda está pesado. Orcs são tipicamente uma raça que não ataca aqueles mais fortes do que eles. E de forma alguma os homens-lagarto são mais fracos. Se eles tivessem atacado os goblins, então faria algum sentido, mas por que eles estão vindo em nossa direção? E assim a pergunta lentamente cresceu em um mal-estar que o estava atormentando. Uma personalidade ousada, mas com bastante humildade, esse é o chefe dos Homens-Lagarto que os governa cuidadosamente por muitos anos. E os medos deste Homem-Lagarto logo se tornaram realidade. Isso foi confirmado pela equipe de reconhecimento. Os orcs somavam mais de 200.000. Impossível! Assim ele pensou. Os orcs são de fato uma raça cheia de vitalidade, famosa por suas habilidades reprodutivas, porém, mesmo assim, preparar 200.000 guerreiros é impensável. Como eles conseguem comida suficiente? Quem uniu tantos orcs egoístas e gananciosos sob uma mesma bandeira? Com seu poder, no máximo 1.000 o seguiriam. O melhor que o chefe poderia fazer seria levantar um exército para 20.000. Eles estão divididos em seções controladas por alguns indivíduos proeminentes? Mas mesmo assim, alguém tem que unir os líderes. Não pode ser. O mero pensamento evocou medo. Ele queria rejeitar esse pensamento com todas as suas forças. Isso é o quão aterrorizante é aquela existência. O Lord Orc, dizem nascer uma vez em muitas centenas de anos. No entanto, não importa o quanto ele pense, apenas aquela entidade pode alcançar tais resultados. Se o Lord Orc realmente nasceu, então a vantagem da qual ele tanto dependia provavelmente não terá sentido. Se lutarem normalmente, a sua derrota é quase inevitável, eles não têm tropas suficientes. Então o chefe pensou: o que nós podemos fazer para escapar dessa situação? Se suas preocupações estiverem erradas, ele apenas pulará de alegria. No entanto, é preciso se preparar para qualquer circunstância antes da batalha decisiva. Então ele decidiu chamar reforços. E assim ele enviou um de seus subordinados. Infelizmente, foi esse subordinado que causou o caos. O líder da incursão dos Homens-Lagarto, Gabiru, ao receber as ordens do chefe, deixou os pântanos, levando consigo 100 guerreiros. Gabiru não gostou. Para ele, que tem um nome, estar recebendo ordens de um chefe sem nome é revoltante. Eu sou o escolhido. Esse mesmo fato é a raiz do orgulho e da confiança do Gabiru. Um certo demônio que ele conheceu concedeu-lhe este nome. O grande demônio disse para ele: essa é uma promessa. Algum dia, voltarei para chamá-lo para ficar ao meu lado. Ele se lembra dessas palavras como se tivessem sido ditas ontem. Meu grande mestre, o próprio demônio Geomudo-sama me concedeu este nome. Então,
Como eu poderia estar satisfeito trabalhando com aqueles homens lagarto de classe baixa e seu líder patético? Pelo amor do Geomudo-sama, devo assumir o controle dos homens lagarto. Gabiru continuava pensando a mesma coisa. Isso é bom? Claro que não. Nesse caso, o que ele deve fazer? As ordens do chefe são para ele viajar até a vila dos goblins e solicitar sua ajuda. Ele permitiu alguma coerção forte, mas proibiu estritamente qualquer ação que pudesse provocar uma resposta violenta. Patético, assim pensou Gabiru. Devíamos apenas conquistar os goblins. Devemos ter alguma fé em nossas habilidades, e tudo correrá como planejado. Sim. Não precisamos de um chefe fraco que superestima o poder de alguns orques humildes. Não é esta a chance de assumir que eu estava esperando? É sim, e então, como devo proceder? Esses goblins humildes podem pelo menos servir como escudos de carne, então, vamos juntá-los e colocar essas formas de vida inferior em uso. 10.000 goblins devem ser úteis. Espere, tenho uma ideia melhor. Esta é a oportunidade perfeita para mostrar ao mundo nosso poder. Meu poder. Para esse objetivo, devo proceder com cuidado aqui. Com cuidado, sem baixar minha guarda, esperando o momento certo. Primeiro, reunir tropas. Este Gabiru seguirá em frente para a vila dos goblins. Por causa da minha grande ambição. Os chefes das aldeias goblins se reuniram com os rostos pálidos. Em comparação com antes, seus números diminuíram significativamente. Tudo começou com a chegada dos lobos de presa. Ou talvez tenha começado quando eles abandonaram a aldeia do guerreiro nomeado. As aldeias que queriam lutar ao longo daquela aldeia aparentemente sem esperança agora se juntaram a ela. Um salvador apareceu naquela vila. Um ser com um poder inacreditável. Esses goblins ficaram sob a proteção daquele ser, ganharam novos poderes e reconstruíram sua aldeia com sucesso. Mas os chefes goblins não podem fazer algo tão descarado quanto pedir para se juntar a eles agora, dentre todos os tempos. Na verdade, muitos querem fazer isso, muitos já até o fizeram. Mas se eles se juntarem a eles agora, certamente seriam tratados como escravos. Foi esse pensamento que os impediu de tomar uma decisão. No entanto, o tempo não espera. O exército orc começou seu avanço. Alguns chefes decidiram servir aos orcs. Em vez de ser pisoteados por eles, é melhor prometer ajuda com antecedência e viver sob sua proteção. Com essas intenções, eles enviaram um mensageiro. O mensageiro não voltou, nem todo ele. O enviado orc trouxe a cabeça do mensageiro e disse isso. Guarralharra. Não permitiremos sua aliança. Contudo, se vocês escolherem se tornar nossos escravos, pelo menos pouparemos suas vidas. Essa é a nossa resposta. E ele saiu vagarosamente. No entanto, a raiva não surgiu dentro deles, pois eles testemunharam esse poder avassalador dele. Esse único orc poderia ter massacrado todos na aldeia sozinho. Normalmente, orcs são monstros classe D. Mais forte do que o goblin comum, mas não tão forte. Ao ouvir o relatório, os chefes das aldeias caíram em um desespero cada vez maior. Eles deveriam ter escolhido servir sob outros irmãos, pelo menos. O orc que prometeu salvar suas vidas também exigiu que eles desistissem de toda a comida. Não vamos matar você, mas morram. É o que ele estava dizendo. No entanto, mesmo se todos os goblins se reunissem, eles certamente seriam aniquilados. Os goblins que podiam lutar somavam pouco menos de 10.000. Seus irmãos das regiões selvagens, aqueles que não estavam incluídos em suas reuniões, não puderam ser contatados. Então, eles estavam sem opções. Naquela época, chegou um relatório urgente. Guerreiros homens-lagarto entraram na aldeia. Esse não seria um lampejo de esperança? Então os chefes das aldeias foram encontrar o líder da incursão dos homens-lagarto. Ele é a nossa única esperança, eles pensaram. Além disso, ele é um monstro nomeado. Certamente ele se tornará seu salvador. E então, seu Messias proclamou: jurem sua lealdade a mim. Se o fizerem, prometo-lhes um futuro brilhante. Acreditamos nessas palavras. Assim, os chefes das aldeias tomaram sua decisão. Foi um erro dos fracos que não tinham de quem depender. Havia alguns que insistiam em servir sua espécie em vez dos homens-lagarto. No entanto, eles estavam em grande desvantagem numérica, então os goblins escolheram servir o Gabiru. Se eles soubessem na época que essa decisão iria decidir seu destino.
Akuro é um mestre espadachim. Força sem defeito. Embora ele esteja na idade de ser avô de alguém, seu espírito é claramente anos mais jovem. Tendo assumido minha forma humana, estou aprendendo a usar a espada com ele. Embora eu não tenha segurado uma espada desde aquelas aulas de Kendo no ensino médio, minha velocidade de percepção é 1000 vezes a normal. Receber um golpe é moleza. Também tive um momento em que eu pensei assim. Já que me mover na forma infantil é desagradável, mudei para a minha versão adulta. Venha para mim, vovô. Eu pensei, observando Akuro. Então, de alguma forma, ele ficou difuso, naquele momento. Supaa! Ele acertou um golpe direto no topo do meu capacete. Não senti dor nem sofri nenhum dano. O capacete é feito de madeira, por isso não oferecia proteção. Já que o objetivo é aprender esses movimentos, é melhor ouvir quando o golpe acerta. Mas realmente, não é velocidade, é habilidade, completamente uma diferença de habilidade. Sua habilidade é provavelmente maior do que a minha. Que inesperado! Eu não planejava ser convencido, mas isso me pegou completamente de surpresa. Então este é um espadachim. Um poder que pode ser facilmente reconhecido. Se esta fosse uma luta real, bem, eu tenho alguns truques próprios, mas se fosse um ataque surpresa, eu teria perdido. Mesmo sabendo disso, qualquer erro certamente levará à minha derrota. Além disso, não há nenhuma maneira do Akuro ter ido com tudo aqui. Ao meu lado, Benimaru foi nocauteado, com uma expressão satisfeita. Se eu não tivesse a percepção acelerada, certamente estaria no mesmo estado, não há motivo para rir. 2 de nós eliminados ao mesmo tempo. Desde que este velho recuperou seu espírito jovem, ele se tornou verdadeiramente perigoso. E depois, caram, 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 caram. Um som estranho ressoou ao redor. O que é isso? Esse barulho, aparentemente, é um sistema de alarme que os goblins haviam instalado. Claro, eles fizeram isso sem eu saber, usando as armadilhas que eu havia definido anteriormente como uma base. Terminando nossa prática, vamos para onde o Rigurdo está. Quando ele me vê, Rigurdo corre. Há problemas, Rimuru-sama. Um mensageiro dos Homens Lagarto chegou. Então ele relatou impacientemente. A propósito, Rigurdo praticamente estabeleceu essa imagem de pânico, não é? Deixando isso de lado. Homens Lagarto? Suspiro. Eu sabia que esse aborrecimento chegaria algum dia, mas parece que finalmente chegou. Bem, vamos ouvir com calma como sempre faço.